Bom dia, meu nome é Ian e hoje nós vamos falar sobre mediação escolar. Mas antes de partir para o principal, vamos falar sobre o que é a mediação. A mediação é uma forma de solução de conflitos onde uma terceira pessoa, neutra e imparcial, vai interferir na conversa entre as duas partes para buscar uma melhor solução para o conflito. De acordo com o artigo 2 da Lei da Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, a mediação será orientada pelos seguintes princípios: imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia das vontades das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. As decisões tomadas em mediação tendem a ser mais bem informadas e mais adequadas às necessidades de todos os envolvidos, promovendo a percepção de justiça e a sustentabilidade dos acordos. Na sua vida, qual a importância de mediar conflitos? Eu acho que a mediação de conflitos ela é necessária diariamente na vida de todo ser humano, tipo assim, desde pequeno, seja no ambiente escolar, agora no ambiente universitário, na nossa vida no dia a dia, dentro de casa. Afinal, a gente não consegue fazer nada sem que haja uma mediação com outro indivíduo que está envolvido dentro dessa situação. Eu acredito que mediação, de forma geral até, ela envolve todo o processo de intermédio daquele profissional tentando resolver aquela situação. Então, até Marx, Lukács, Hegel, eles reconheciam, né, a mediação como um ato ontológico. Não como um ato ontológico, mas dentro da categoria ontológica. Faz referência à própria existência humana. A própria relação humana se deu pela mediação, a automediação do ser humano com a natureza. E a gente se transformou através disso. Durante o seu período escolar, você já presenciou algum caso em que era necessário uma mediação externa e essa intervenção não houve? Sim, no 9º ano, o meu amigo teve um conflito muito grande dentro da sala de aula com uma professora. Eles chegaram a brigar, se gritar. E a coordenação da escola, a parte pedagoga, nunca botou os dois para conversar ou chamou a atenção de algum dos dois dentro dessa situação. E esse meu amigo, ele tratou dessa situação com a psicóloga dele, porque foi algo realmente que afetou ele no momento. E aí, depois de um tempo, de um período de adaptação, para ele abstrair essa situação, ele foi conversar com a professora por conta própria, mas não houve nenhuma intervenção da escola. Então, na minha escola tem uma coisa chamada Centro Socioemocional, que é um lugar onde basicamente a gente tem contato com os psicopedagogos para poder conversar sobre o que está acontecendo para as vítimas de bullying, assédio e coisas do tipo. Os professores, eles são os que estão de frente com os alunos, de fato, são os que mais têm contato com a gente, então acredito eu que eles sejam os melhores para poder denunciar esse tipo de ação e falar com o núcleo socioemocional ou com os pais ou responsáveis. Oi, meu nome é Maísa Ramos, eu sou professora e neuropsicopedagoga e estou aqui para falar um pouco a respeito de mediação escolar. O que é mediação escolar e qual é o seu papel nas instituições de ensino? Em linhas gerais, mediação escolar é uma forma de resolver os problemas que ocorram dentro da escola de uma maneira mais simples, tendo o quê? Uma terceira pessoa, que no caso seria o mediador, para resolver o problema entre as partes de uma maneira mais fácil, que seja bom para todos. Quais você acredita que são os principais desafios que um mediador escolar enfrenta em seu trabalho? Um dos principais é estimular a inteligência emocional, orientar a criança a resolver os problemas de uma forma pacífica, com o diálogo. Esses são os principais. Mas existem outros desafios também, porque com a Lei 12.764 de 2012, foi instituído a necessidade do mediador para crianças com TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Mas essa mesma lei não especificou o que é que esse mediador vai fazer, quais são as atividades que ele vai poder exercer, até onde ele pode ir, o que ele deve fazer em sala de aula. Então, existem situações em que a criança não precisa somente de uma pessoa para acompanhar ou para auxiliar em uma determinada atividade. Tem casos em que a criança precisa de um cuidador e fica difícil em sala de aula você manter um cuidador, o mediador. Digamos que tenha 2, 3 crianças em uma sala com essa situação. Então, para 2, 3, você vai ter mais cerca de 6 profissionais acompanhando essas crianças. E
para o professor fica difícil também lidar com essa situação. Com a sala, ele está transmitindo conteúdo para crianças, mas ele tem adultos envolvidos. Então, não é a mesma forma de lidar com a situação. Como você acredita que os conflitos entre alunos podem ser melhor gerenciados por meio da mediação escolar? Olha, a criança ela vai desenvolver habilidades e competências para lidar com problemas na escola e na vida, desenvolvendo a sua inteligência emocional. Os problemas vão ser resolvidos de forma mais pedagógica, com uma linguagem não tóxica, e a criança vai levar isso para a vida inteira. Então, o mediador ele vai estar auxiliando nesse desenvolvimento da criança. Qual é a relação entre a mediação escolar e a prevenção do bullying? Bom, na verdade, a mediação ela termina não trabalhando muito com prevenção. Ela lida mais com situações onde o problema já ocorreu, a situação já está implantada, o conflito já está implantado e ela vai ensinar as partes a lidar com isso e a resolver o problema. Por outro lado, ajudando essas crianças a resolverem isso, elas vão estar sendo preparadas para evitar esses problemas no futuro. Nem para que não sofram e para que não pratiquem também o bullying com outras crianças. Qual é o papel dos pais responsáveis no processo de mediação escolar? Olha, essa pergunta eu posso lhe responder como mãe. Como mãe, eu penso que eu não devo interferir no ensinamento, na forma como a escola está lidando com esses problemas. Eu posso tomar conhecimento, procurar entender o porquê está sendo feito dessa forma, mas não interferir. Porque se eu tento interferir na metodologia da escola que eu escolhi para colocar meu filho, eu vou estar confundindo a cabeça da criança. Eu vou ensinar de uma forma, a escola vai ensinar de outra, e nós temos que entender os porquês da situação, por que a escola escolheu essa metodologia. Então, se eu concordei com a metodologia da escola, eu tenho que abraçar essa situação e permitir que o meu filho participe dessa solução de conflitos sem a minha interferência, porque foi um problema na escola, um problema da escola. Na verdade, o mediador, ele tem muito isso, ele tem que resolver o problema dentro da escola e não permitir que esse problema seja levado para além dos muros da escola. Bom, pra gente encerrar a nossa entrevista, né, deixa eu saber de vocês, tem algo que você queira acrescentar sobre, né, a importância do mediador, a importância da figura mediadora dentro do ambiente escolar, estando ali acompanhando as pessoas, enfim. Sim, olha, a necessidade do mediador, ela existe realmente. O que ocorre é que, conforme a Lei 12.764 de 2012, como eu disse anteriormente, não foi especificado o que o mediador deve fazer, em quais situações ele deve atuar ou não. Ficou uma coisa muito vaga. E isso deveria ser uma coisa mais específica para que as situações fossem resolvidas, o mediador sabendo realmente até onde ele pode ir. Porque a lei ela determina o quê? Que o mediador vão colocar o mediador para a criança com TEA quando tiver necessidade comprovada. Mas, na verdade, a escola ela precisa ter um mediador sempre para ajudar as crianças a lidarem com os conflitos para resolver de uma forma mais saudável. Então, essa necessidade do mediador, independente da criança ter TEA ou não, existe a necessidade para ajudar em outras ocasiões. E também o que acontece? Tem outra lei, que é a Lei 14.254 de 2021, que ela dispõe sobre o acompanhamento integral de educandos com dislexia, com TDAH ou com qualquer outro transtorno de aprendizagem. Só que ocorre o seguinte, se nós fôssemos implementar todos esses acompanhamentos em sala de aula, um acompanhamento integral, o acompanhamento do mediador, então nós estaríamos lotando uma sala de aula que hoje em dia nós sabemos que não existe espaço físico para isso. Nós teríamos o quê? 5 a 6 alunos acompanhados de 3 a 4 mediadores ou neuropsicopedagogos, ou outros profissionais, cuidadores, no caso, que estariam com essas crianças, nós estaríamos lotando sala de aula e não tem estrutura física que dê conta disso tudo, certo? Então, tem situações que terminam se tornando inviável. É necessário?
mas termina se tornando inviável. Aí, o meu trabalho mesmo como neuropsicopedagoga, ele é fora de sala de aula. Eu lido com as crianças em consultório, é um atendimento individual, porque cada criança é um indivíduo, cada criança merece um olhar voltado apenas para ela, para a necessidade dela, para a dificuldade dela. Então não tem como eu trabalhar com isso no coletivo, certo? Pronto. Muito obrigada pela entrevista, pela sua atenção, e é isso. Eu que agradeço.